Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, deste domingo, 7 de dezembro. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, agradecendo por mais este dia em que acordamos, mais este dia que vamos ter uma oportunidade de viver o melhor dia das nossas vidas, desta existência. E para isso pedimos a companhia, o amparo, a proteção do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores e amigos. Pedir que eles permaneçam conosco a nos inspirar bons pensamentos, boas ações, bons gestos, bons atos, e que nós possamos terminar o nosso domingo contentes, alegres, na certeza do que estamos fazendo aqui, nesta existência, enquanto reencarnados. Pedimos a orientação, a inspiração, para que façamos valer a pena cada instante que vamos viver hoje. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está, vamos ver o que sai para nós hoje. Vamos ver. Aqui caiu na introdução, então nós vamos imediatamente. Até vamos então pegar aqui. Não tem problema, é um conhecimento e nós podemos refletir um pouquinho. Olha só, caiu na introdução que fala sobre Sócrates e Platão. Nós que estamos chegando na doutrina, quando abrimos o Evangelho, vamos nos deparar aqui, primeiro, com a coisa mais linda que pode existir nesta vida, que é o prefácio do Espírito da Verdade. Recomendo que quem quiser fazer a leitura desse prefácio, é a coisa mais linda que pode ter esta mensagem. Depois do prefácio, existem 4 partes na introdução. Primeiro, onde Kardec vai explicar o objetivo da obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda parte, Kardec vai explicar sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensinamento dos espíritos. O que é isso? Aqui, Kardec vai explicar como que aconteceu a codificação. Qual o processo usado, qual o método usado. Claro, de uma forma breve, porque o Evangelho não tem essa proposta, de explicar o método. Mas Kardec sim apresenta para que quem chegue e abra pela primeira, está chegando na doutrina, abra o Evangelho pela primeira vez, queira entender, mas de onde tiraram, Então Kardec aqui na segunda parte da introdução nos explica sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Depois, na terceira parte da introdução, Kardec vai trazer notas históricas, onde ele vai nos falar o que são os samaritanos, o que são os nazarenos, tantos fariseus. Por quê? Para que quando a gente chega em trechos do Evangelho e que tenham esses nomes, que a gente volte aqui para consultar. E ele nos contextualiza numa questão histórica muito breve, sim, mas que Kardec julgou essencial para quem fosse fazer a leitura do Evangelho. A gente tem que... Aqui nós fazemos a leitura do Evangelho aleatória, como passagens para a nossa reflexão diária. Mas com o passar do tempo, nós vamos perceber que o Evangelho é construído do início ao fim com muita sabedoria por Kardec.
Então, essa foi a terceira parte, essa contextualização histórica. E na quarta parte da introdução, Kardec vai nos trazer Sócrates e Platão. E aí nós vamos chegar, mas o que tem a ver Sócrates e Platão, esses filósofos, pensadores que a gente ouve falar a vida inteira? Sim, aqui Kardec vai nos dizer que eles foram os precursores da doutrina espírita. E aí ele vem contando, ele fala um pouquinho de Sócrates, fala um pouquinho de Platão, que Sócrates aqui diz, é um filósofo grego, né, considerado o pai da filosofia. O que quer dizer isso? Seres que paravam para pensar sobre a vida. Seres que já tinham condições de fazer perguntas sobre de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual a necessidade disso que eu passo. Pensadores, porque até aqui a criação, nós, enquanto espíritos encarnados, reencarnados, éramos muito instintos, só ia vivendo sem sequer ter condições de se fazer perguntas, né, reflexões, e eles são os precursores da doutrina, porque como Sócrates, como pai da filosofia considerado, começou a fazer esses questionamentos. E eles já acreditavam em algo além da existência física, falavam sobre isso. Por isso que eles são considerados aqui, por Kardec, os precursores da doutrina. Então, primeiro ele fala um pouquinho sobre Sócrates, nós nem vamos ler. Fica o convite para quem quiser fazer a sua leitura em casa depois. Então ele apresenta um pouquinho Sócrates, que foi o precursor. Sócrates não escreveu nada, né? Então, só porque Sócrates acreditava que ele não tinha tempo para perder escrevendo, ele queria ensinar e falar, né? Filosofar, refletir sobre a vida, chamar os outros, né? Chamar os jovens. Inclusive Sócrates foi condenado à morte porque incitava os jovens a pensar. Foi obrigado a tomar o veneno, né? Cicuta. Na prisão, porque como não queriam, né, matá-lo, fizeram ele tomar veneno porque ele fazia as pessoas pensar. Em seguida veio Platão, um discípulo de Sócrates, também diz aqui, ó, esse importante filósofo nasceu em Atenas, é considerado um dos principais pensadores gregos, influenciou a filosofia ocidental, porque com 20 anos Platão conheceu Sócrates, né? E aí Platão que vai começar a fazer registros. Então nós temos esses registros graças a Platão, que foi discípulo de Sócrates e que registrou, portanto, estes pensamentos, essas teorias, essa linha de pensamento que vejamos a grandeza e a importância que existe até hoje. Nós já conversamos aqui e o Espiritismo não tem a pretensão de ser a verdade e diz no Evangelho, um dia vai cair para nós e nós vamos falar sobre isso. Não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Em nenhum momento a codificação fala isso, né? Então todos os ensinamentos estão concatenados, ligados na divindade, do que Deus nos manda. Por isso que nós temos que respeitar todas as religiões, todos os irmãos, porque Deus dá um jeito de chegar em todos nós. Então tudo é importante, os ensinamentos filosóficos, as veias religiosas, né? Porque tudo que nos leva à moralização, à moralidade, né? O desenvolvimento, a expansão da mente e, consequentemente, do espírito, da alma enquanto estamos reencarnados, é de Deus. A lei é amor, justiça e caridade. Essa é a lei de Deus, não importa de onde venha. Então Kardec, nosso professor, por isso que nós somos assim tão gratos a Kardec, botou na última parte da introdução Sócrates e Platão. E depois ele vai fazer comparações
Ele vai fazer um resumo da doutrina de Sócrates e Platão e um pouquinho da comparação, ali onde tinha diferenças, onde tinha semelhanças. É bem interessante de ler como que naquela época aqueles seres evoluidíssimos, com certeza seres espíritos muito à frente do seu tempo, conseguiram já organizar seu pensamento tão à frente de todos da época. Muito bom, e assim nós fizemos a nossa reflexão de hoje com Sócrates e Platão. Que fique para nós que, se nós quisermos ver o bem, nós vamos ver o bem em qualquer coisa. Se nós quisermos ver o mal, nós vamos ver o mal em qualquer coisa. Escolher linhas, segmentos, sejam religiosos, políticos, sociais, para defender, ok, mas a partir do momento que eu precisar atacar outras pessoas, outros movimentos, atacar com má intenção, e todos nós sabemos, a gente perde a razão, isso a gente já leu aqui. Então, e como que a gente faz isso? Conhecimento. A gente busca conhecer o outro lado, porque só a partir do conhecimento que a gente consegue fazer análises. A gente não tem como comparar coisas que a gente não conhece. Então, se nós ficarmos cegos somente, defendermos, se a gente só conhece uma coisa, se a gente defender aquilo com total certeza, corremos o grande risco de estarmos errados. Então, que essa fique de reflexão para nós hoje, para este domingo, um bom dia para refletir. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Vou tirar uma marcação que tem aqui. Vamos abrir aqui para ver o que nos vem hoje. Lei da igualdade. Essa é outra das leis. Acho que nunca tinha caído aqui. Mas vamos ver. Desigualdade das riquezas. Pergunta 808. Então Kardec vai perguntar aos espíritos: a desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das aptidões, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que a outros? Então Kardec perguntou: a desigualdade da riqueza, se um tem mais bens patrimoniais do que outros, não está relacionado ao fato de um ter uma aptidão maior que o outro? E os espíritos vão responder sim e não. O que não me diz sim e não. Aí diz assim: o que você me diz da astúcia e do roubo? Então os espíritos respondem que sim e que não. Claro que está atrelado à capacidade de cada um. Os que têm mais capacidade, mais habilidade, vão conseguir desenvolver um trabalho melhor, portanto adquirir mais bens. Mas ele pergunta: tá, mas e aí, o que tu me diz de quem rouba? Né? Isso não é uma qualidade, não é uma aptidão, né? A astúcia. E vamos entender também que como se explica uma habilidade super desenvolvida que um tem e outro não tem, né? Então tem muito mais água correndo por debaixo dessa ponte aqui do que a nossa pequena imaginação pode avaliar. É um pouco disso que os espíritos vêm nos ensinar. Bom, muito obrigada por hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, a minha já está ali. Vamos fechar os olhos e agradecer imensamente ao Pai por este momento tão bom em que podemos aprender, meditar, sentir e depois viver os teus ensinamentos, Pai, os teus ensinamentos, Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso apoio, nosso modelo. Pedimos que os espíritos amigos permaneçam conosco, que o bem permaneça conosco, que nós queiramos que o bem permaneça conosco durante este dia e para todo sempre. Que assim seja. Bom domingo. Tchau, tchau.